Boa noite, meus amigos. André Bom Tempo aqui do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? E um pouco fora de hora, fora de momento, né? Eu sei que vocês devem ter sentido falta aí semana passada do Notícias Comentadas dentro do horário e bom, nem tanto do horário, né? Mas dentro do dia, né? Dentro daquele período que ele é comum. Mas estivemos aí bastante corridos, né? Com essa virada de ano, ou, desculpa, com essa virada de semestre, né? Muitas coisas aí para serem resolvidas, fechadas, entre outras. Consequentemente, não dava para a gente, né, simplesmente parar e poder gravar aqui o material para vocês, mas a correria, graças a Deus, agora deu uma pequena acalmada, né? Então, vamos que vamos. E embora a correria aqui pessoal, né, tenha dado essa acalmada, como eu falei, não parece que na política a mesma coisa se mostrou do mesmo jeito. Até porque a novidade aí, como vocês viram, né, TSE votando então pela é, não é bem uma cassação, né, digamos assim, mas a inegibilidade, né, inegelibilidade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse foi um ponto aí de destaque da semana passada. Falou-se muito sobre isso e inclusive gerou até certo debate, né? Certa briga aí com questão principalmente entre direita e esquerda, entre outros, por conta aí de tudo que a gente já vem acompanhando, não só de hoje, mas com tudo que a política nos apresentou nos últimos tempos. Bom, de qualquer forma, né, vamos tocando aí o barco. A grande questão é que agora, apesar de muitos terem comemorado essa questão relativa ao ex-presidente Bolsonaro e, consequentemente, esperarem que a partir daí seja colocado em questão outros tipos de julgamento, como, por exemplo, as questões das mortes na pandemia, as questões de como o seu governo tratou a saúde pública aí nesse período, é óbvio que a gente precisa ter um certo pé no chão, né, um certo freio. As coisas não virão automaticamente uma seguida da outra. Claro que esse julgamento acabou causando aí certo alvoroço, né? Aliás, diga-se de passagem, semana passada, o pouco, né? Como eu falei, apesar da correria, mas o pouco que eu consegui ver e acompanhar ao longo aí da semana, estava pior do que votação aí de Big Brother, né? Tava pior aí do que final de Big Brother e coisas do gênero. Mas acabou aí ocorrendo e vamos ver no que é que vai dar. O grande ponto que eu queria destacar e lembrarmos, né, antes de tudo, é que a justiça brasileira, como qualquer país de democracia liberal, é uma justiça de Estado, uma justiça liberal e, consequentemente, ela tem aí também suas limitações, suas falhas, e apesar de ter havido aí uma escolha, né, uma determinação que pode ter agradado a muitas pessoas, em especial em grande parte da esquerda, né, ou dos setores mais progressistas da sociedade, a gente precisa devidamente lembrar que não podemos também apostar nossas fichas e termos uma confiança de olhos vendados,
na tal justiça, né? Com o J maiúsculo, embora muitos renomados juristas também não gostem de utilizar esse termo quando se pronunciam, né, ou quando vão falar de uma espécie de fórum, um tribunal ou qualquer coisa que remeta a alguns nomes aí devidamente nomeados, né, ou selecionados para ocuparem os cargos dos quais ocupam. O TSE, né, a tal Justiça Eleitoral, não é um caso diferente. E tudo isso estou dizendo para justamente a gente pensar que, embora positiva a notícia com relação à cassação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, em que pese essa e outras condenações que ele deva sofrer, mas a gente não pode esquecer, repito aqui, as questões relativas às limitações e também às hipocrisias, né, podemos assim dizer, e também problemas com relação à tal da, entre aspas, justiça, né, da tal justiça burguesa. E, antes de tudo, colocar aqui a necessidade primordial de que Bolsonaro e toda a extrema-direita e toda essa cúpula seja de fato julgada pelos trabalhadores, né, pela população oprimida, por justamente aqueles que acabaram sendo as principais vítimas, né, do seu mandato, as principais vítimas do que até então se aponta, né, como sendo seus crimes diretos ou indiretos, e evidentemente tudo isso deve estar sendo colocado em jogo. Bom, outro assunto aí que pegou bastante semana passada, né, até diga-se de passagem, encheu bastante o saco. Claro que a esquerda, em especial a esquerda petista, né, ou apoiadora do atual governo, precisou correr de todas as formas para mostrar uma outra visão, colocar de outras formas, ou procurar apontar questões positivas ou aparentemente positivas daquilo que está ocorrendo ou tende a ocorrer no atual governo para poder dar uma chacoalhada, né, uma despistada nessa questão da Venezuela, foi a história, né, essa a proximidade, que a gente sabe que não é de hoje, né, entre Brasil e Venezuela, entre Lula e o atual presidente venezuelano Nicolás Maduro. Porém, um ponto aí que é preciso colocar em xeque, e a gente não está aqui relativizando ditadura ou democracia, né, como fez aí o presidente Lula e tantos outros fazem, mas a questão fundamental é que críticas que nós tenhamos à Venezuela, e particularmente nós do podcast Mesa de Debates nem consideramos a Venezuela um país socialista, né? Até porque na nossa visão e defesa do que é o socialismo, né, com todas as bases materiais e científicas do que é o socialismo, jamais poderíamos considerar a Venezuela como um país socialista, né? E evidentemente, independente de ser socialista ou não, a Venezuela, ao meu ver, e também na análise de muitos outros, também não pode ser colocada, né, propriamente como uma ditadura, em que pese questões democráticas bastante delicadas que ocorrem nesse país serem evidentemente criticáveis, a gente não pode, de fato, atribuir a Venezuela a mesma realidade que nós temos em vários países
do continente africano, ou mesmo na Bielorrússia, ou países aí da Ásia, né? E em especial China, ou mesmo a ditadura de Cuba, e também outros países aí da América Central. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito, né, do que é ou deixa de ser uma ditadura, mas tecnicamente não entendo a Venezuela propriamente como sendo uma ditadura, apesar dos diversos problemas, né, que ocorrem nesse país e que nós devemos sim apontar aí o dedo e ter uma visão crítica. Até porque, como eu disse, não me dói aqui nem um pouco ter uma postura crítica à Venezuela, do momento que, assim como o Brasil ou qualquer outro país governado por essa, entre aspas, esquerda, não me parece nenhum país a rigor socialista, né, nos modelos que nós entendemos e defendemos como o socialismo. Por essas e outras, claro que vão querer dar uma certa desviada no debate, né? E novamente vemos aquela velha história. Por um lado, a esquerda petista, a esquerda governista precisando dar uma certa tapada no sol com a peneira, e a imprensa burguesa delirando, sempre tentando atribuir uma imagem não necessariamente verídica da Venezuela, para sempre tentar mostrar as falhas da esquerda e sempre tentar atacar a imagem do presidente Lula, associando-o com figuras ditatoriais da chamada esquerda, o que aí bagunça sempre o meio de campo de vez. Por essas e outras que aqui no Mesa de Debates, como o próprio nome diz, né, a gente sempre procura trazer, apontar questões referentes a isso para entendermos um pouco melhor o que há por trás de toda essa bagunça, né, de discurso que a gente acaba vendo na imprensa, na grande imprensa, ou mesmo em outras mídias, né, sejam elas aí bolsonaristas ou mesmo governistas, apoiadoras do atual partido, do atual grupo que está no governo, né, que está no poder no Brasil. Bom, saindo aí da questão do Lula, né, e fechando o nosso podcast Mesa de Debates, eu primeiramente peço perdão aqui pela palavra de baixo calão, né, aos ouvintes, aos telespectadores, mas antes de tudo, né, eu queria aqui, antes de encerrar o nosso podcast Mesa de Debates, infelizmente se trata de um xará, né, porém não é porque a pessoa tem o mesmo nome que eu que isso signifique alguma coisa, né? Ou que eu vá pegar leve com ela por causa disso. Até porque se a gente for pegar por nome, né? Quantos Adolfs por aí não devem ser vovôs, né, simpáticos, né? Pais de família simpáticos, avós simpáticos, né? Tios simpáticos. E enquanto tivemos um famoso Adolf aí na história que, bom, não foi nada simpático, né? E tudo isso estou dizendo para poder mandar para puta que o pariu o pastor André Valadão, que essa semana, nada mais, nada menos, incitou fiéis, né? E a palavra é basicamente essa, né? Incitou seus fiéis e, em especial, pessoas, né, ligadas à crença cristã, né, em especial a crença cristã evangélica, a matarem pessoas LGBT+, né, LGBTQIA+.
e, consequentemente, foi assunto aí da semana, com toda essa polêmica, com toda essa baboseira, que não é de hoje que ele vem falando, repetindo e tendo aí uma legião de seguidores e, consequentemente, ganhando também o repúdio de muitos outros. É bem lembrado que não é que ele deu a entender, né? Tem muita gente que tenta, como eu havia falado antes, né, tapar o sol com a peneira. Tem muita gente que tenta falar que, ah não, mas não foi isso que ele quis dizer. Eu sinto muito, mas foi isso o que ele disse. E por essas e outras, né, novamente peço desculpas aí pela palavra de baixo calão, mas que o pastor André Valadão, né, vá para casa do caralho aí por conta do que disse, né, por conta de posicionamentos fascistas, né, como esse que ele traz aqui para gente. Bom, vou encerrando o programa aqui de hoje, né? Lembrando que, em especial com relação a esta última colocação, não é nada contra a crença de cada um, não é nada contra a religião de cada um, não é nada contra o Deus de cada um, não é nada contra a fé de cada um e não é nada contra as pessoas e as comunidades de bem de qualquer religião que seja, mas sim a uma pessoa em específico e a um pensamento em específico, né, de um idiota, de um ser abjeto que infelizmente, né, tem aí toda uma gama de seguidores e aproveita seus espaços, suas redes sociais e seus meios para propagar diversos preconceitos e bobagens por aí. Infelizmente, é o tipo de coisa que tentamos, né? É extremamente difícil, mas a gente procura combater, apesar das dificuldades diárias, apesar das dificuldades de sempre. Mas é isso, minha gente. Sigam o nosso podcast Mesa de Debates, encerrando o Notícias Comentadas referente à semana passada, porém gravado hoje. Me aguardem para sexta-feira, né, ainda dessa semana, para mais um cadinho aqui com vocês. Um beijo no coração de todos, boa noite e tchau.